Olá, prezados amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário em que você estiver assistindo a essa gravação. Esta é a 7ª aula ou 8º encontro do curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária, né? Estamos iniciando com essa aula o módulo do curso referente aos constituintes subjetivos da personalidade autoritária. Esse módulo, né, e especificamente essa aula que estamos iniciando agora, e também a aula seguinte, estarão baseadas no texto do livro Estudo sobre a Personalidade Autoritária, do filósofo Adorno, que foi publicado pela Unesp no ano de 2019. Foi traduzido para o português e publicado no ano de 2019. E, especificamente, tanto essa aula quanto a aula seguinte estarão baseadas no capítulo 18, né, que tem por tema a política e a economia no material das entrevistas, especificamente as sessões A e B. Né? Bom, só para situar, né, embora isso já esteja indicado desde o início do curso, no programa desse curso, né, esse texto de Adorno deriva de essa que foi publicado agora em português. Na verdade, esse é um texto clássico que foi publicado no ano de 1950 em inglês, né? E fazia referência a uma pesquisa que foi coordenada por Adorno e mais 3 pesquisadores, né? Foi o local de desenvolvimento foi a Universidade da Califórnia, se não me engano, onde foi feita essa pesquisa, né? Obviamente no final dos anos 40, e ela foi publicada no ano de 1950. O texto da pesquisa é muito maior do que esse texto desse livro que foi publicado em 2019 pela Unesp, né? Que tem por tema o estudo sobre a personalidade autoritária. Né? Esse livro, que foi publicado em 2019, trata apenas assim, mas não é pouco, né? Mas trata dos textos que foram escritos diretamente por Adorno nessa pesquisa. Né? Porém, o material da pesquisa é muito mais vasto, porque tem escritos de outros autores e tem também escritos que foram feitos em comum, né, entre eles. Né? Bom, para assim, antes preciso dizer também, deixar bem claro que essa pesquisa ela foi feita contendo o objetivo geral, né, dessa pesquisa foi porque a guerra havia sido terminada, obviamente, em 45, né, e havia um interesse, especificamente também pela instituição financiadora da pesquisa, que era uma instituição de origem judaica, né, que queria saber da eventual proliferação ou existência da ideologia fascista, né, da potencialidade de existir essa ideologia, mesmo em sociedades democráticas, como os Estados Unidos eram considerados à época, né, especialmente porque esteve ao lado daqueles que foi um dos vencedores da guerra especificamente contra o fascismo. Né? Então queria se saber se, mesmo numa sociedade americana que
venceu, né, que esteve do lado vencedor na guerra contra o fascismo, se em seu interior haveria potencialmente esse tipo de ideologia entre seus cidadãos, né? Então essa pesquisa foi feita com utilização de metodologias quantitativas e qualitativas, né? Foram aplicados questionários com escalas, né, para medir potencial de preconceito social, econômico, etnocêntrico, até chegar numa formulação que eles fizeram de uma escala fascista, né, para medir o potencial fascista dos sujeitos. Né. A pesquisa à época entrevistou mais de 2.000 pessoas, né, de diversos segmentos profissionais, diversos segmentos sociais, culturais, em diversas regiões dos Estados Unidos. E também foi feita com alguns alguns dos sujeitos alcançados pela pesquisa, especificamente com sujeitos que tiveram altas pontuações e baixas pontuações nas escalas, né? Ou seja, altas pontuações significavam sujeitos que tinham potencialmente estruturas potencialmente autoritárias e até fascistas, né? E os baixos pontuadores seriam o contrário, né? Que em tese seriam os sujeitos que teriam pouca aderência a essas estruturas autoritárias e mesmo talvez resistência a desenvolver traços autoritários e fascistas. Né? Então, além dessas escalas, a pesquisa fez também entrevistas de natureza clínica, né, com, digamos assim, coordenadas por psicólogos, né, à época, e com alguns desses sujeitos. Né? E os resultados gerais da pesquisa confirmaram as tendências obtidas nas escalas. Né? Então, queria-se entender tanto o aspecto quantitativo da disseminação desses perfis em meio à sociedade, quanto também entender como isso funcionava nos sujeitos, como esses traços funcionavam nos sujeitos particulares, caso a caso. Né? Então, a razão pela qual foram feitas as entrevistas com entrevistas clínicas e testes qualitativos e a percepção temática também, para averiguar a adesão desses sujeitos e como esses sujeitos aderiam a essas estruturas autoritárias. Né? Pois bem, esse capítulo em especial, que está dando fundamento a essa aula de hoje e a aula seguinte, trata de uma análise das entrevistas feitas com alguns sujeitos, né? E especificamente buscando entender como esses sujeitos tratavam de aspectos políticos e econômicos, né? Que havia uma escala para isso, né? Para medir o eventual preconceito em assuntos de política e economia, mas aqui estava se analisando as entrevistas, né? Então, aquelas que foram feitas diretamente com os sujeitos falando sobre esses assuntos, e Adorno aqui procura avaliar como esses sujeitos dissertaram sobre esses assuntos a fim de entender como esses traços da estrutura subjetiva lidavam com esses aspectos do mundo social, político, econômico. Né?
em suma, procurar entender como esses aspectos eram mediados pela psicologia, pela estrutura psicológica de cada um desses sujeitos, né? Entender, portanto, como esses assuntos, digamos, eram significados, né, pela estrutura psicológica dos sujeitos, né? Então, o próprio Adorno levanta a hipótese de verificar configurações do tipo assim, entender quais as motivações psicológicas pelas quais o sujeito era levado a defender determinadas posições ideológicas, né? Então, a ideia de que o sujeito emite ou acolhe ou representa determinadas estruturas ideológicas também por ter determinadas, por viver e representar determinadas estruturas psicológicas para as quais esse discurso ideológico serve como, de algum modo, alguma complementação, ainda que possa haver grandes contradições entre eles, né? Mas serve para a economia do indivíduo, ou seja, para o indivíduo estruturar essa forma dele ser, né? Então, o Adorno também, assim, apesar de isso parecer, né, que esse tipo de tratamento aqui parecer dar a entender que os sujeitos são levados a aderir a esse ou aquele posicionamento ideológico, porque eles têm uma determinada estrutura psicológica, né? Apesar de parecer assim, Adorno deixa bem claro desde o início que, por outro lado, né, a própria sociedade está de tal modo configurada e padroniza e repete e dissemina de uma forma praticamente industrializada determinadas posturas e posições ideológicas que é praticamente muito difícil que os sujeitos tenham autonomia para pensar desta ou daquela forma, né? Ou seja, embora, portanto, seja necessário estudar o indivíduo, mas Adorno também está levantando esse outro aspecto que precisa ser sempre considerado, né? De que as sociedades de capitalismo avançado, né, elas também modelam, né, padronizam, né, de uma forma até um ponto insondável as opiniões, as estruturas mentais, né, em que os sujeitos quase que são obrigados a se classificar, né? Então, uma coisa leva a outra, né? É como se ao lado dessa, contribuindo com essa tendência à padronização, também também corre para complementar essas tendências determinadas estruturas psicológicas existentes nos sujeitos, né? Então, essa é a forma também pela qual a gente pode entender por que ocorre de vez em quando eclosões de movimentos fascistas, não é? Porque de um lado vem, digamos assim, uma determinada enunciação social padronizada em tal sentido que encontra eco, né, repercussão digamos assim, acolhida em determinadas estruturas subjetivas, né? Então, uma coisa, o traço objetivo junto com o traço subjetivo, articuladamente, faz com que esses surtos fascistas ocorram de quando em vez, né? Então, assim, Adorno deixa logo claro, né, que essa estrutura
né, esse clima cultural que produz esse tipo de disseminação padronizada desse tipo de tendências mesmo, autoritárias e praticamente fascistas, né, eles não podem ser resolvidos apenas pela educação, por exemplo. Né? A educação não tem poder de alterar essas tendências. Né? Então, no máximo, o que poderia ocorrer seria a educação, digamos, fortalecer, de algum modo, alguns indivíduos, né, para que pudessem resistir à propagação dessa estrutura massiva padronizada. Né? Mas ela não tem o poder, obviamente, de impedir ou reverter essas tendências desse clima cultural padronizado. Né? Isso daí teria que ser movimentos políticos, forma político, social, econômica da sociedade que poderia mudar isso. Né? Outra coisa que Adorno demonstra aqui, né, é que e eles encontraram isso, né, na pesquisa, né, eles aplicaram escalas de preconceito político, econômico, social, etnocêntrico, né, e de escala fascista. Né? E houve uma correlação entre os resultados. Né? Ou seja, na tendência geral, claro que em alguns sujeitos isso não ocorria, essa correlação. Né? Mas, no geral, para a amostra de sujeitos que eles estudaram, né, no geral, essas tendências caminharam juntas. O que demonstra que o preconceito econômico, social, o etnocentrismo, ou seja, todas as estruturas autoritárias, não é, dos sujeitos, juntamente com o clima geral que dissemina e que padroniza esse tipo de mentalidade, não é, ele é tendencialmente fascista. Não é? Ou seja, isso mostra que mesmo que as sociedades não estejam ainda vivendo um surto explicitamente fascista, suas estruturas em si, especialmente quando elas disseminam esse tipo de padrão mental, né, elas, ainda que não estejam no surto fascistas, elas estão alimentando circunstâncias e tendências que podem vir eventualmente e posteriormente justamente promover, né, ou ajudar a promover um surto desse tipo. Né? Pois bem, como os sujeitos, né, portanto, vivem subjetivamente esses aspectos objetivos na sociedade? Né? É esse o tema central desse capítulo. Né? Então, nessa primeira parte dessa aula, vamos observar primeiramente os três primeiros aspectos que Adorno trata aqui. Então, Adorno fala, por exemplo, de ignorância e confusão, né, dos sujeitos contra os aspectos políticos da sociedade de massa. Fala também do que ele chama de pensamento de ticket e personalização da política. Esse pensamento de ticket, que a gente pode dizer, são os clichês, não é? Os pensamentos por estereotipia, não é? E a personalização seria atribuir aquilo que são tendências estruturais, né, da sociedade, atribuir a características de determinadas pessoas ou líderes, como se eles fossem responsáveis, né, por a estrutura que a sociedade adquire. Né? E, por fim, a relação entre ideologia superficial e opinião real dos sujeitos. Né? Então, esses três primeiros aspectos, que são os que a gente vai tratar nessa aula aqui, já mostram que os sujeitos entendem, digamos assim, esses sujeitos que tendem especificamente, né, a retransmitir, acolher e retransmitir, disseminar, né,
as estruturas autoritárias e fascistas da sociedade, eles, num certo sentido, eles são também, desconhecem a estrutura social, econômica, política que a sociedade, na qual a sociedade está configurada, não é? E por desconhecer, eles tendem a cair em explicações fáceis, como se fosse uma causa simples, não é? Aquela tendência a dizer, a tentar simplificar coisas que são complexas, não é? E por fazer isso, eles se tornam, às vezes, agentes fáceis desse tipo de disseminação dessa estrutura autoritária, né? Então, Adorno ressalta aqui o papel do ignorante político, né? Esse ignorante político não é necessariamente uma pessoa iletrada, né? Às vezes, pelo contrário, eles encontraram vários entre os sujeitos que eles estudaram, né? Várias pessoas com formação superior, no mínimo nível médio profissional, no, atuante no mercado de trabalho em posições de relativo destaque, né? E mesmo profissionais de formação superior, profissionais liberais, né? E o que demonstra que essa questão do ignorante político não é definida só pela questão do nível de escolaridade, né? É muito mais, às vezes, aquele tipo de sujeito que só tem consciência e só dá foco e importância aos eventos, aspectos da vida que lhe são diretamente implicados à sua estrutura pessoal, né? Ou no máximo familiar, etc. Né? Ou seja, essa pessoa que só dá importância para entendimento das coisas que estão de algum modo ao seu alcance. Tudo aquilo que seria fora do seu escopo de atuação não adquiriria para esse sujeito importância, né? De entendimento, de compreensão, né? E até mesmo de entendimento de como sua vida particular, subjetiva, estaria relacionada com esses aspectos gerais da sociedade. Né? Então, é por isso que essa pessoa, portanto, isso não é um caso de falta de escolaridade, é muito mais uma atitude desses sujeitos diante da vida, ou seja, uma Adorno fala aqui nessa palavra, mas a gente pode, certamente poderíamos utilizar esse termo para explicar parcialmente essa atitude como uma espécie de narcisismo. Né? É o sujeito que só lhe concerne aquilo que, de algum modo, diretamente está relacionado à sua existência. Né? Tudo que esteja mediado além disso, né, não seria objeto digno de sua consciência, né, de entender as suas razões. Né. Por outro lado, né, essa pessoa, né, quer dizer, esse tipo de sujeito, né, corrobora um traço característico do fascismo, né, que o fascismo é justamente uma ideologia que, entre outros aspectos, se caracteriza pelo seu anti-intelectualismo, né? Ou seja, aquela tentativa de explicar de forma tosca aspectos que são complexos, que são que têm componentes estruturais para o seu entendimento. Né? Então, se fôssemos dar um exemplo, né? Aquele tipo de pessoa na nossa sociedade brasileira atual que acha que o problema da sociedade é porque os políticos roubam, por exemplo, né? Porque eles são todos ladrões, e como se isso fosse a explicação real dos problemas brasileiros. Né? Então isso obviamente é derivado
em parte, desse grande desconhecimento desse sujeito sobre aquilo que não está que está fora do seu âmbito de atuação, não é? Ou seja, que ele não tem poder, nem competência, nem habilidade para tratar desses aspectos fora da sua alçada, não é? Então, sobre eles também paira uma região de penumbra, de inconsciência, não é? Mas mesmo assim ele sofre alguma compulsão de dizer opiniões sobre essas coisas, não é? E aí essas opiniões normalmente caem sobre essas formas, digamos assim, simplórias de querer diagnosticar as questões, não é? Hoje em dia a gente poderia, obviamente não existia na época de Adorno esses fenômenos, mas a gente poderia, digamos, acrescentar, não é, como complexização, como complexificação da situação as redes sociais. Então as redes sociais, elas não causam isso, mas elas amplificam muito esse problema, não é? Pessoas que não têm, de fato, conhecimento das questões estruturais amplas da sociedade, como essas questões estruturais determinam o sentido geral, né, das dinâmicas sociais, né, mas eles falam de qualquer modo sobre tudo o que está acontecendo e faz de uma forma simplória. Não são os ladrões, são os corruptos e outras afirmações simplórias desse tipo, né? Por outro lado, há o que Adorno diz assim, uma espécie de convergência, né, entre essa falta de informação, de conhecimento e o desinteresse pela política, né? Ou seja, e até tem pessoas que se orgulham disso. Não, eu não gosto de política e não gosto de falar dessas coisas, tudo mais, são todos iguais, são todos ladrões. Em suma, tem pessoas que se orgulham dessa posição. Mas, obviamente, são justamente esses os normalmente mais aptos a repassar as tendências autoritárias, as tendências padronizadas e digamos assim, no limite, aquelas tendências que podem vir a corroborar eventuais surtos fascistas. Então, assim, há uma possibilidade, né, de essas características rumarem tendencialmente para o reacionarismo, né? Não é uma garantia, mas sujeitos que estão, digamos assim, estruturados dessa forma, eles são mais provavelmente estão mais provavelmente seriam enquadrados como prováveis vítimas ou prováveis como aquelas pessoas que provavelmente repercutiriam as tendências de ordem fascista, né? Então, portanto, não há uma questão fundamental aqui, né? Não há uma correlação direta entre nível de escolaridade e tendência ao fascismo, né? A gente poderia até dizer que poderia haver uma tendência, uma convergência entre atitude anti-intelectual, né? Porque algumas pessoas que têm alto nível de escolaridade, ela pode ter tendência anti-intelectual também. Aquela que acredita que, por exemplo, a pessoa pode ter uma formação superior em qualquer campo, ser um economista, digamos, ou um engenheiro, né? Ou mesmo um psicólogo, ou qualquer outra formação superior, né? E achar, por exemplo, que essas questões de estrutura, de entendimento da estrutura político-econômica de uma sociedade, isso aí
é algo secundário, né? Ou algo, digamos assim, diante do qual ela tem um grande desinteresse, né? Ela não tem nenhum vínculo afetivo por se aproximar dessa temática, né? Então isso põe essa pessoa num campo assim de distanciamento dessas temáticas e torna mais propensa justamente pelo seu desinteresse de ela repercutir aquilo que é de natureza simplória, justamente porque ela não quer se aprofundar sobre essas questões, né? Então, assim, além desses aspectos subjetivos, Adorno faz questão também de enfatizar as razões objetivas para isso, né? Não é só, portanto, razões subjetivas, há também razões, não haveria só razões subjetivas, mas haveria também razões objetivas para isso, né? Primeiramente, é, digamos assim, a realidade é complexa mesmo. Então, Adorno diz que há uma opacidade das conexões reais, não é? Então, exige trabalho para que a gente entenda aquilo que estrutura as relações sociais, né? Então, a gente precisa, a pessoa para entender isso precisa dedicar algum tempo, né, para refletir sobre, por exemplo, o aumento de meio. Estou dando um exemplo pessoal que não é o que Adorno fala, mas simplesmente para que ilustrar isso, né? Entender como, por exemplo, aumentar 1% a taxa de juros, o que é que isso faz, por exemplo, para gerar fome e desemprego, né, na outra ponta, né? Então, o entendimento disso exige que a pessoa busque informação, né, e procure fazer uma estruturação de todas as informações que ela tiver acesso, né? Ou seja, ela precisa refletir, em outra palavra, né? Pesquisar e refletir, isso dá trabalho, né? Não é uma coisa que está já pronta, né? E há também, obviamente, poderosas forças econômicas que não têm também tanto interesse de explicar isso para os sujeitos. É mais fácil que os sujeitos estejam num estado de adesão a clichês, né? Então, porque por adesão a clichês você pode manobrar as massas de um lado para o outro, né? Se toda a massa pensar, né, ela deixa de ser massa manobrável, né? Claro, né? E há também uma tendência, né, aqui, que é de natureza objetiva, mas também é vivida subjetivamente, né, que é a tendência da maioria das pessoas assumir perspectivas que são conservadoras, né, a fim de manter seus laços com a realidade existente, né? Ou seja, é uma questão de identificação, né? A fim de não minar seu próprio padrão de, aqui são palavras de Adorno, né? A fim de não minar seu próprio padrão de identificação, essas pessoas inconscientemente não querem saber demais e estão prontos para aceitar informações superficiais ou distorcidas, desde que confirmem o mundo no qual querem continuar vivendo, né? Então, muitas vezes as estruturas sociais são feitas de tal forma que esperam dos sujeitos que eles desempenhem determinados papéis, né? E o façam naquele modelo que é disseminado por essas estruturas de propaganda, estruturas de mentalidade padronizadas como ideais, né? Então, muitos sujeitos, para se adequar a esse padrão, né, preferem realmente, de fato, até por decorrência dessa adequação a esse papel, não pensar sobre questões que estariam alheias à representação desse papel numa sociedade, né? Então, assim, por exemplo, se fôssemos ilustrar com a situação brasileira, poderíamos pensar assim: a pessoa que se julga bem-sucedida econômica e socialmente na sociedade, né, ela seria aquela pessoa que a própria configuração social pensa que deveria ser uma pessoa de direita, uma pessoa, por exemplo, que não está muito preocupada com essas questões de
por exemplo, de distribuição de renda, né, de reforma agrária, de pensar aspectos para, digamos, socializar a riqueza, né, diminuir as desigualdades. Né. Então, normalmente a própria sociedade está configurada de um modo tal que a pessoa que se encontra num patamar de um patamar assim, que representa esses estratos sociais mais elevados, econômicos e socialmente, né, ele tende a não pensar muito nessas coisas. Né, e a maior parte deles se encontra bem em se adequar a essa perspectiva. Né? Porque se ele estiver na situação e esforçar-se por pensar esses outros aspectos também da desigualdade histórica, social na sociedade brasileira, ele provavelmente estará como um peixe fora d'água, representará uma situação que é singular para o segmento social em que ele se encontra. Né? E muitos sujeitos não têm a estrutura interna para conviver com essa discrepância. Né? Então há uma tendência dos sujeitos realmente assim encarnarem aquilo a perspectiva que a sociedade espera deles. Né? Para que assim dessa forma eles vivam sem maiores conflitos, né? Não tragam para dentro da sua estrutura psíquica um conflito que é da própria estrutura social. Né? Então, também uma outra característica que faz com que essa situação, né, da confusão, né, da dificuldade de entender esses aspectos estruturantes da sociedade, né, é uma perversão que essa sociedade reproduz, que é a confusão entre ser inteligente, né, e levar vantagem, né, em tudo, em ser esperto, né, por exemplo. Inteligência e esperteza, a diferença. Né? Então, muitas vezes, nessa sociedade, o sinal de inteligência é tomado como aquele que é esperto, como esperteza. Né? Então, seja inteligente, né? Adapte-se, né? Procure ter sucesso, procure ser bem sucedido. Né? Então, esse sentido de inteligência é o sentido de esperteza. Né? Então, muitas vezes, se você for gastar tempo, se você for fazer um esforço para um entendimento geral desses aspectos, você possivelmente vai digamos assim, estar numa situação um pouco disfuncional em relação àquilo que a sociedade espera de você. Né? Se você encontra-se numa situação disfuncional, rapidamente você também passa a ser classificado numa situação de possível descarte, né? De possível, digamos assim, afastamento, porque você não está, em tese, sendo benéfico à própria reprodução dessa sociedade como ela se encontra. Né? E por último, digamos assim, contribui para essa dificuldade, né, dos sujeitos pensarem o geral, a estrutura geral da sociedade, né, a moralização, né, dos assuntos políticos. Já falei um pouco de antemão, né, que é essa visão da política como algo sujo. Né? Então, que isso daí, digamos assim, eu não vou gastar tempo com essa sujeira. Né? Aqui Adorno relaciona isso como um aspecto da lógica puritana da cultura estadunidense. Mas, apesar de a gente estar no Brasil, né, a gente vê que isso não é só uma questão da cultura puritana estadunidense. Isso está no Brasil também. Né? Então, essa ideia de política é coisa de ladrão, política é coisa de gente que está querendo levar vantagem. Né?
não vou pensar nessas coisas, né? Vou cuidar do que interessa. Não é? Então, por mais que essas pessoas em tese representem aparentemente uma atitude rebelde, elas são extremamente funcionais para o sistema. Né? A sua ignorância, ela é uma ignorância autoritária, né? Uma ignorância que ajuda exatamente a reproduzir todo o quadro de violência e tendencialmente de fascismo da sociedade, né? Então essa estrutura social e também cultural, né? E que configura esse tipo de estrutura subjetiva, ele aponta suas tendências fascistas, mesmo que esse surto fascista não esteja em evidência, não esteja apenas assim dormente, né? Mas ele, por meio dessa reflexão, a gente vê que não é só quando o surto está evidente que essas tendências existem. Essas tendências estão aí latentes, né? Então, isso mostra que a própria estrutura da cultura, né, e da padronização a que ela é submetida nessa configuração capitalista leva a que os sujeitos estejam, em grande parte, prontos a serem receptivos e possam reproduzir, retransmitir também esses surtos fascistas quando eles acontecerem. Né? A segunda característica que Adorno vê aqui é o pensamento de Ticket, que ele chama de pensamento de Ticket e a personalização da política. Né? O que é o pensamento de Ticket? Eu vou substituir mais pela a ideia de clichê. Né? É aquela ideia de você dar rótulos às coisas que são extremamente complexas. A gente já viu aqui, né, como é realmente entender as estruturas sociais, como é que o capitalismo financeiro domina o capitalismo industrial, etc. Tudo isso exige que você gaste tempo, energia para entender isso. Né? Então, na ausência dessa esforço de reflexão, né, sobre a estrutura social e política, não é? É mais fácil utilizar clichês, né? Ou outro termo, estereótipos, né, rótulos, né? Aqui Adorno diz claramente que isso é uma reminiscência do pensamento infantil, né? O pensamento por clichês, né? Que é aquela ideia infantil do bem e do mal, do bom e do ruim, não é? Então, classificar o mundo entre uma coisa e outra, né? Se não é isso, é aquilo. Se é aquilo, não é isso, né? Ou seja, o mundo só se divide entre essas dicotomias, né? Isso, obviamente, leva a uma infantilização, né, dos adultos e uma simplificação artificial daquilo que é complexo. Né? Então, por outro lado, Adorno diz que essa dicotomização, né, e sua tendência a se tornar uma classificação rígida do real organizado dessa forma, né, isso demonstra também a falta de experiência real dos sujeitos. Né? Os sujeitos não vivem essa situação e portanto, não têm uma experiência concreta, de carne e osso, de entender esses aspectos, né, da sociedade. Então, eles são levados simplesmente a classificar ou numa coisa ou noutra. Né? Se não é isso, é aquilo. Né? Então, essa padronização facilita muito, obviamente, a escala industrial das coisas. Né? Então, às vezes a gente esquece, por exemplo, que os discursos eles têm a possibilidade de serem padronizados industrialmente. Né? E aí os sujeitos passam a reproduzi-los, né, sem nem ter ideia de que ele está sendo simplesmente uma peça de retransmissão numa grande estrutura, numa grande
máquina, né, de padronização das mentalidades na sociedade, né? Por outro lado, pode parecer aparentemente contraditório com esse pensamento de clichê, de ticket, né? A ideia de personalização, né? A ideia de querer entender as tendências sociais como se elas fossem derivadas das ações de grandes líderes, né? Ou de determinados agrupamentos, né, sociais. Dizer, olha, isso aí está ocorrendo porque aquele partido decidiu assim, ou aquela liderança decidiu daquela forma. Né? Ou seja, a tentativa de encontrar sempre responsáveis humanos identificáveis por determinadas tendências da estrutura. Né? De um certo modo, o que Adorno tenta mostrar é que isso é até uma defesa inconsciente de tais sujeitos, né? De tomar uma defesa assim para não subir a consciência, a compreensão de que essa sociedade ela é regida por coisas, digamos assim, um maquinário, uma organização tendencialmente sem sujeito, né? Ou seja, uma máquina que, no limite, dispensa a própria existência da vida humana. Né? Então, isso é difícil e ameaçador, né, aceitar isso. Então, por isso mesmo, às vezes é mais fácil tentar projetar que são determinados humanos ou lideranças bem identificáveis individualmente os responsáveis por essas tendências despersonalizantes, por essas tendências autoritárias, né, que graçam na sociedade. Né? Então, aparentemente sendo contraditório, né, essa estereotipia, a padronização, esse pensamento por clichê, apesar de parecer ser oposto, são na verdade aliados, né, com essa personalização. Né? Porque ambos são formas infantis de pensar, formas, de um certo modo, ignorantes, né? Que demonstra, digamos assim, a condição do sujeito particular de grande, assim, é como se ele não tem o poder de modificar essas estruturas. Essas estruturas, ele individualmente, né, não tem, né? Ou seja, é como se fosse, ele se encontra quase que desamparado, né, diante delas, diante desse conjunto enorme de estruturas sociais. Então, ele tende a ou classificá-la como boa, como má, ou atribuir ao poder a determinados líderes por essas características, né? Ao invés de ser capaz de aperceber-se do caráter tendencialmente necrófilo, tendencialmente antivida dessa própria estrutura social. Né? Então, Adorno também demonstra que os clichês não são exclusivos da direita reacionária, né? A esquerda às vezes utiliza também, né? São utilizados justamente para simplificar o pensamento sobre aquilo que é complexo, né? Levar as pessoas, inclusive, a abdicar do esforço do pensar, né? Para tentar reduzir tudo a clichês e rótulos, né? E, por fim, o último tópico desse aspecto, né, da subjetivização das tendências de dominação objetiva, né? O último tópico que ele analisa, pelo menos aqui no âmbito da nossa aula, é a questão da ideologia superficial e opinião real. Né? Se fôssemos falar aqui numa linguagem mais popular para o nosso contexto brasileiro, a gente poderia dizer assim,
são aqueles sujeitos tendencialmente muito autoritários, tendencialmente fascistas, né, que se escondem no armário. Né? Quando não há um surto fascista na sociedade, quando, digamos assim, as estruturas liberais estão normalmente em contexto majoritário funcionando, né? Então, esses sujeitos tendem normalmente a expressar uma opinião superficial sobre as coisas, opinião essa que esteja legitimada, né, digamos assim, pela estrutura legítima dos discursos na sociedade, né, mas de fato as razões pelas quais ele é levado a esposar essas tendências são razões de uma psicologia profunda, às vezes até para racionalizar a sua, digamos assim, aquilo que está recalcado. Né? Então, por exemplo, né, não é o exemplo que os exemplos que não está entre os exemplos que Adorno cita aqui, mas eu vou dar um exemplo que possa ilustrar esse aspecto. Né? Então, uma pessoa que tenha justamente um traço subjetivo mais próximo ao sadismo, por exemplo, né? A uma estrutura sádica de caráter. Né? Se ela não está vivendo numa sociedade que esteja sob um surto fascista, né? Em que haja, ao contrário, né? Um domínio da ideologia liberal, das instituições funcionando conforme o previsto, né, nas leis, etc. Né? Então essa pessoa não se encontra, obviamente, legitimada a expressar abertamente sua estrutura fascista. Né? Num surto fascista, ela faz isso, ela se sente autorizada a fazê-lo. Né? Mas quando ela não está sob tal condição, então, obviamente, ela tem que camuflar essa tendência subjetiva que estrutura a sua psique. Né? E ela faz isso por meio de um discurso que esteja, ainda que superficialmente, legitimado, né, pelas tendências então dominantes. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, de estrutura sádica, como eu estava dizendo, ela pode dizer assim, não, é importante, né, desenvolver muito políticas de geração de renda, né, e de profissionalização desses segmentos mais pobres, porque sem isso eles vão morrer de fome, eles vão continuar a pedir esmolas, né? Vão continuar numa situação muito frágil economicamente. Né? Então essas pessoas, e algumas dessas, talvez elas não sentem necessidade de se esforçar para desenvolverem essas capacidades para adquirir uma situação mais favorável na sociedade. Então, terminam fazendo as coisas piores para elas mesmas, porque elas não querem se esforçar para desenvolver ou adquirir essas capacidades para ter uma inserção econômica melhor na sociedade. Né? Então, estou dando só um exemplo. Né? Esse é um tipo de estrutura discursiva, né, que revela, no fundo, a pessoa está querendo, digamos assim, justificar o quadro de desigualdade social, imputando essa desigualdade social aos sujeitos particulares, que são as vítimas dessa desigualdade social histórica e econômica. Né?
As desigualdades sociais nunca são só da sociedade agora, elas sempre têm raízes históricas na história econômica, política, cultural, etc. Né? Então, essas pessoas que estão vítimas dessa condição, elas também são, de certo modo, responsáveis por isso, porque não estão se esforçando, não é? Não estão, e por isso elas precisam ser objeto de desenvolvimento de políticas que dotem-nas dessas capacidades para uma melhor inserção na sociedade. Né? Então, o que a pessoa faz ao emitir essa opinião é, digamos assim, recalcar a sua estrutura sádica, não é? Porque ela não quer dizer que, ao final de contas, essas pessoas são, elas mesmas são responsáveis pelo sofrimento que elas estão passando, né? Elas que se resolvam aí, né? É o problema delas, né? Ao invés dela dizer isso, ela camufla essa, digamos assim, estrutura de personalidade dela com um discurso é, de, de estruturação de políticas, né? Ou seja, tenta tornar aceitável, né, a violência da sua visão, até do prazer em segregar essas pessoas, né, mas tenta camuflar isso dizendo assim, é porque elas não têm a formação adequada. Né? Não tem, é um problema de formação, de educação, é um problema de ausência de políticas para isso. E não, digamos assim, digamos, e não a revelação da estrutura de personalidade dela, que vê com uma certa complacência, né, com um certo até de um prazer dissimulado, né, a violência, a exclusão dessas pessoas, né, por serem inferiores, né, às que estão incluídas na estrutura de capital. Né. Então, em suma, a ideologia aí é superficial para ocultar uma opinião mais subjetivamente real desse sujeito. Né? Ou seja, esse sujeito é potencialmente muito mais violento do que as condições objetivas permitem que ele de fato seja. Né? Então ele camufla essas tendências subjetivas em formas objetivas socialmente aceitáveis. Né? Então, no popular a gente diria, é o fascista enrustido. Né? Obviamente, enquanto, repito, não exista um surto fascista explícito na sociedade. Porque quando este existe, então essas pessoas são liberadas, né, de qualquer impedimento, né, de qualquer impedimento objetivo e subjetivo de expressar aquilo que de fato são. Né? Aí elas se sentem bastante à vontade, liberadas, né, para expressar toda a sua violência, todo o seu sadismo. Né? Então, esse a parte inicial de entendimento de como funciona, né, segundo Adorno, essa recepção subjetiva de tendências objetivas violentas e tendencialmente fascistas, né? E como, portanto, esses aspectos objetivos são mediados subjetivamente e os sujeitos se sentem, de algum modo, movidos, né, a repercutirem essas tendências. Né? Na próxima aula a gente vai ver outros aspectos, né, de complexos que os sujeitos desenvolvem, que também se tornam mais propícios, né, de complexos subjetivos que eles desenvolvem, que se tornam mais propícios para a veiculação dessas tendências autoritárias
e destrutivas. Não é? Hoje ficamos por aqui. Aguardo você na próxima aula, agradecendo mais uma vez sua atenção e a sua prestígio a essa iniciativa do Instituto de Formação Humana com esse curso Pseudoformação e Personalidade Autoritária. Muito obrigado.